Alvorada às 7. Comenta-se em tom jocoso que o telemóvel do Alfredo, juntamente com a respectiva musiquinha para despertar, pode vir a ter um acidente antes do final da viagem. Tomamos o pequeno almoço no albergue e saímos antes das 9 para abastecer as viaturas, tentar trocar divisas e comprar pão. A próxima etapa da viagem irá ser longa, com mais de 400 km de deserto até Tigisca. São neste momento 10 horas e 12 minutos, ainda estamos em Atar, acabámos de abastecer combustível, comprámos pão, comprámos água também e agora vamos trocar dinheiro para nos fazermos à pista. O ambiente na cidade é um pouco pesado, com o constante assédio da malta que nos quer levar a comprar coisas. Quando estamos a trocar dinheiro numa casa de câmbio, sentimos que de repente o espaço que já era pequeno ficou ainda mais pequeno. Estava ali gente a mais e aparentemente sem que fosse para cambiar dinheiro. Mas alguém chamou a polícia que em menos de nada tirou dali uns gajos com aspecto de mânfios que nos estavam a deixar em estado de alerta. De um momento para o outro, tínhamos a casa de câmbio só para nós. É um livro para ajudar os deficientes. Por volta das 11 deixámos Atar para trás. O Alfredo não se está a sentir bem e, apesar de ter tomado uns comprimidos de ciproxina, teve de passar o volante ao peseiro, o navegador da Stracar. A pista começa com cerca de 40 km de macadame, num estradão largo que liga Atar ao Xinguetti. Ai, o Xinguetti! Não quero acreditar que volta a estar bem perto deste marco histórico do islamismo, património da humanidade classificado pela Unesco, e novamente vou passar-lhe ao lado sem pestanejar. Ou melhor, pestanejando, mas sem que isso importe alguma coisa. Ao longe vemos o que nos parece ser uma tempestade de areia e em consequência passa por nós uma outra expedição de holandeses que se acagaçaram e por isso voltam para Atar. Mas nós somos intrépidos tugas e por isso seguimos em frente. Passa também por nós um grupo de Land Cruisers a alta velocidade, o que nos obriga a deitar mãos ao para-brisas, antecipando alguma pedra que possa ser projetada pelos carros desta cambada de energúmenos. A pista é rápida, o que nos permite rodar a mais de 100 km/h até dar-nos numa estrada asfaltada, sinuosa, que nos leva a subir para o Planalto. A paisagem desta região de Atar é muitíssimo impressionante. Agora rodamos muito lentamente, não passando de segunda ou terceira velocidade, porque a estrada está em muito mau estado. De tempos a tempos também temos de reduzir a velocidade para passar uns ressaltos de betão usados para escoar as águas pluviais. O caminho é longo e por isso as conversas vão fluindo. A Marisa comenta-me uma situação que se passou em Atar, em que um miúdo, que estimou ter cerca de 7 anos, lhe pediu um beijo e que depois retribuiu com um abraço. Foi uma situação emotiva, porque o normal aqui é os europeus tratarem agentes locais de forma rude e distante, evitando mesmo o contacto por todas as razões que a razão desconhece. O miúdo perguntou também onde estavam os amigos, referindo-se ao Pedro e ao Diogo, que antes tinham estado a brincar com ele. Se isto é ser diferente, fico feliz por sermos diferentes e orgulhoso por ser marca dos portugueses. Mais à frente paramos num controle de polícia que nos pede o engagement sur honneur, um dos documentos que assinámos quando passámos a fronteira e que ainda ninguém nos tinha pedido. E porque pensámos que nos estavam a pedir o seguro das viaturas, que nem toda a gente tem, fizemos-nos desentendidos, mas afinal não estávamos mesmo a perceber. Saímos da pista principal e entramos numa outra pedra que nos obrigou a parar para meter ar nos pneus pelo receio de alguma pedra poder infligir um corte. Com os compressores que levamos connosco, metemos 32 psi à frente e 35 atrás. A navegação está agora um pouco mais difícil, o que nos leva por
várias vezes a escolher caminhos dos quais temos de desistir. Também vamos observando os rastros dos pneus marcados recentemente, tentando seguir o mesmo caminho das motos que vão bem mais à frente no percurso. Os caminhos pedregosos são divertidos no que toca à condução em todo o terreno, mas são muito exigentes para as viaturas e arriscamos bem mais a que alguma coisa ceda. Nos pontos altos do relevo conseguimos ter uma melhor percepção da dimensão de toda a paisagem que nos rodeia e que quase só o continente africano tem para nos oferecer. Conseguimos facilmente imaginar como terá sido aquela paisagem aberta no tempo dos dinossauros, com estes animais a pastarem nas acácias. A equipa do Range Rover percebeu que partiu um amortecedor e que tem de ser retirado para evitar que cause mais danos sem que tenham forma de o substituir. O que acontece aí, Guedes? É a barra que se está a movimentar um bocadinho e então vou-lhe fazer prisão ali atrás para ver se ela fica fixa. A meio do dia, como nos desviámos do track planeado, fazemos uma paragem para tentar perceber onde estão os motares. E quando finalmente chegam, levam uma valente pisada do Kim por se terem desviado do track planeado. Tomé! Fala aqui com o Sr. Geral que vocês não vieram para aqui. Nós vimos o track tal como estava combinado. Vimos os rastros, quando vimos que estava mal, Nós vimos o resto das motas, a pista principal vem aí, mas por princípio, quando se sai da pista principal, vocês têm que esperar. Epá, isso é o mínimo que se pode fazer. Não temos todos o mesmo track. Desculpa lá, não foi isso que combinámos, ok. Epá, Desculpa lá, está bem, a gente vai dar. Epá, ouve lá. Mas estas coisas é mesmo assim. Agora, nós vimos os restos de motas em frente. Nós vimos os restos de motas em frente. Mas não eram as nossas. Passa por nós um muito velho e muito carregado Toyota, como tantos outros que vemos neste país. Fazemos um almoço volante para alguns, grão com mão de vaca, uma coisa levezinha para dar um boost de moral. No final, ficámos algum tempo sentados a ouvir as histórias do Kim e a fumar um cigarrinho. Fala-nos do Mali, onde já esteve e para onde iremos daqui a alguns dias. Ansiamos pela África Negra, mas sem pressas de lá chegar. Pareceu ser dois gajos porreiros, os gajos daqui. Epá, eu disse para olhar, então mas. Dizem que vão. Então mas o salário, então eu não posso. Eu vai estar a pensar aí, então, mas contando a história, não tinha autonomia, estava a ver se alguém. Eu nem sei, até jogava porque os gajos estavam sozinhos, não é? E arranquei com os gajos e depois mais tarde é que vinha dar, quer dizer, os gajos depois concentrou-se com uma parada de gajos, todos com carros para vender no Mali, carros para tipo, tinham ido buscar os carros à França e estavam a fazer o trânsito para o Mali para os vender. E então juntaram-se todos na localidade antes de começar a pista, né? Que era Arregante, se não me engano. Não tinha que eu ia também ajudar, cara. Um gajo para Enquanto estamos parados, o Luís Costa viu que estava a perder combustível. Esta viagem está de facto a ser prolífera em pequenos incidentes, felizmente até agora resolúveis e sem impacto significativo. Seguimos caminho por pista de pedra até que em determinada altura damos de frente com uma placa que diz Route Barrée, ou seja, o caminho planeado estava aqui interdito. Consideramos a hipótese de ignorar o sinal e continuar acreditando que quem ali o colocou terá exagerado. Este escuro. Sim, sim. Antes do fim deste escuro aqui atrás, não está ouvindo. Mas não fosse resultar em algum aluimento de terras, decidimos seguir pela pista alternativa com um forte componente de improviso.
Descemos então para um vale e um pouco mais à frente conseguimos retomar a pista planeada. Nesta região encontramos uma vegetação que já tínhamos visto em livros, mas com a qual ainda não tínhamos tomado contacto. São os arbustos que se assemelham a ramos jovens de eucalipto, como aqueles que nascem depois de um incêndio. Estamos desviados do percurso planeado e deveríamos estar mais para o oeste, mas a cartografia que temos tem pouco detalhe, o que não nos ajuda. Estamos agora numa zona com bancos de areia e a navegação é mais difícil. Estou mais atento porque vou à frente e não quero falhar, mas os rastros que nos permitem reconhecer a pista são muito tenues neste tipo de piso. Depois fica um pouco melhor e a atenção passa a ser repartida com eventuais pedras que se possam atravessar no caminho. Nas encruzilhadas de pistas, temos frequentemente dúvidas em relação às opções a tomar. Descemos para um OED de difícil progressão e aqui até as motos chegam a atascar, ficando com as rodas quase completamente enterradas. Apesar da dificuldade de progressão, estamos num oásis. Quer dizer, perto, quer dizer, 4 km à frente. É? 4 km à nossa frente, aqui. Ali uma pista que vai ter uma aldeia. Por esta altura já acumulámos um dia de atraso face ao planeamento e ao ritmo a que rodamos. A tendência é incrementar ainda mais este atraso. Mais à frente passamos numa misteriosa aldeia de casas de pedra com telhado de colmo, parte das quais aparentam serem habitadas, mas não se avista viva alma. Não conseguimos perceber a razão do abandono aparente das casas e seguimos caminho. Entramos então num ergue e a cartografia mostra uma pista paralela que segue na direção que pretendemos. Mas não sabemos onde termina o ergue e a transposição apresenta-se-nos difícil. Este é o carro e este é o artista. Eu, logo. Lá, empurra o gajo de frente. Empurra o gajo de frente. Deixa eu ver se vai esta moto. São 18h30 e o sol começa a baixar. Estamos a 200 km do objetivo de hoje e por isso não fizemos mais de um terço do que era pretendido. Escolhemos um local protegido no meio das dunas e montamos ali o nosso acampamento. Estás muito partidinho, estás? Por acaso não, já tive pior.
São 18h30, hoje percorremos apenas 90 km, não chegámos ao objetivo que era meio caminho até Tijica. O total são 290 km em linha reta, não sabemos exatamente quanto, porque não estamos a seguir o percurso planeado, mas dos 290 km em linha reta nós percorremos cerca de 90, estamos a 1/3 quando era suposto fazermos em 2 dias. Hoje, como puderam ver pelas imagens, foi um dia cheio, com diversos tipos de terreno, desde pedra, planaltos, vales, passamos por aldeias abandonadas e agora vamos acampar no meio das dunas para mais uma sessão de convívio que é talvez das coisas mais importantes destas viagens. Paulo, tira aí este point e marca aí, como não se deve ir para Tijica. Mas mesmo com todas as cautelas e não se vendo viva alma a 360 graus, somos detectados por um nómada que veio ao nosso encontro com o seu dromedário. Não fala francês e nós só conhecemos algumas palavras soltas em árabe, mas os gestos e expressões dizem muito, o suficiente para nos cumprimentarmos. Oferecemos-lhe água e comida, que aceitou com satisfação. Fizemos algumas fotos com ele e depois seguiu o caminho a passo lento, porque o homem do deserto não tem pressa. Ficámos a vê-lo afastar-se num enquadramento com um cénico pôr do sol. E depois fizemos uma refeição ligeira à base de massa e em pouco tempo estamos prontos para dormir. Sonhamos com as aventuras do dia e antecipamos o que o dia seguinte nos irá trazer.